Buenas, então, bom dia a todos. Meu nome é Thiago Silveira da Silva, eu sou formando do curso de Agronomia da Unijuí e vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Efeitos de adubações alternativas na cultura do feijão perante a produtividade e níveis nutricionais. A minha orientadora é a professora doutora Leonir Terezinha Ruth e meu avaliador, a banca, gostaria de agradecer também ao professor pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho. O feijão, ele é da família das fabáceas, é uma planta anual, herbácea, da classe das dicotiledôneas, do gênero Passeolus, e possui 55 espécies, das quais 5 são cultivadas. Muitos historiadores dizem que ele se originou principalmente nas Américas. Tem registros de 10 mil anos, a origem do feijão já era consumido nas regiões do Peru, Equador, etc. Ele é uma espécie que se destaca por ser cultivada pela agricultura familiar, pois ela tem uma importância econômica muito grande para essas pequenas propriedades e também social. O nível tecnológico empregado nessa cultura é considerado baixo. Ela possui boas condições de adaptação edafoclimáticas, possui um ciclo curto, de baixo custo de produção. Ele tem uma grande importância na alimentação humana, pois fornece os nutrientes essenciais para o ser humano, como, por exemplo, ferro, zinco, potássio, fósforo, fibras, proteínas. E estima-se que o consumo no Brasil, consumo médio por brasileiro, tem sido aí de praticamente 15 quilos por habitante ano. A área semeada na última safra foi de aproximadamente 366,5 mil hectares e uma produção de praticamente 500 mil de toneladas de grãos. O mesmo ele se caracteriza como uma importante atividade aí na agricultura do estado do Rio Grande do Sul, está presente em praticamente todos os estados, todos os municípios. A área semeada na primeira e segunda safra foi de 60 mil hectares e com uma produção estimada em 80 mil toneladas de grãos, com uma produtividade média em torno de 1.365 quilos por hectare. Os municípios que mais produziram foram Caxias do Sul, Passo Fundo e Santa Maria, sendo que menos produziu produtividade por hectare foi o município de Santa Rosa e Frederico Westphalen. O valor médio da saca do feijão do preto do tipo 1, ele foi comercializado aí no último mês até 295 o saco. Ele possui um baixo nível tecnológico, com isso o potencial de produção ele é reduzido, né? Porque muitos produtores eles não fazem uma adubação de base adequada para obter altas produtividades, e também as condições hídricas são desfavoráveis, pois muitos não têm condições de investir, por exemplo, num programa de irrigação, e essa planta ela é sensível, muito sensível às condições de temperatura alta e baixa também, e também as condições hídricas do solo. Isso é devido ao seu sistema radicular ser bastante superficial, em uma condição de estresse aí muito prolongado, ele é praticamente impossível da planta se recuperar, pois é muito superficial o seu sistema, e isso impede, né, que a planta busque, as raízes vão buscar água em profundidade. E a fase mais crítica do déficit hídrico, que vai diminuir muito a produtividade, vai ser no enchimento de grãos e no florescimento. Muitos melhoristas, eles têm buscado continuamente, né, com pesquisas, etc., por cultivares que sejam mais produtivas, sejam mais adaptadas, serão menos suscetíveis a estresses bióticos e abióticos, e que tenham uma aptidão melhor ao mercado consumidor. E como resultado dessas pesquisas, tem
sido feito o lançamento de muitos cultivares e com características importantes. Por exemplo, arquitetura de planta, tolerância a doenças, tipo comercial de grão, e tudo isso aliado a uma alta produtividade. Dessa forma, estudos regionais eles são necessários para melhorar o aproveitamento aí das potencialidades e mecanismos de entendimento, né, de mecanismos que promovem alterações por meio de adubações do solo e que possam auxiliar de alguma forma uma determinação de práticas de manejo que melhore o rendimento de grãos das culturas. Como o feijão ele é cultivado por pequenos produtores, muitos partes não investem em adubação devido ao seu baixo nível financeiro, que acaba muitas vezes inviabilizando a compra de produtos químicos, e a utilização de adubação orgânica, ela entra como uma alternativa de baixo custo. Isso vai reduzir o custo de produção e o produtor poderá ter maiores rendimentos com um menor investimento financeiro. Sendo assim, com a necessidade de obter mais informações relacionadas ao incremento na produtividade e melhoria na condição nutricional do solo, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de adubações alternativas na cultura do feijão perante a produtividade de grãos e níveis nutricionais. O trabalho foi realizado no IDEAR, na Escola Fazenda no Ijuí. O solo da área ele é caracterizado como um latossolo vermelho distroférico típico e o clima da região é considerado um subtropical úmido. O elemento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, utilizando 4 tratamentos, 5 repetições e 20 unidades experimentais. Teve a ausência, o adubo químico, cama de frango e o cama de composto de bar. Sobre os tratamentos, a cama de composto de bar ela foi coletada, deixada ao sol, né, um período para curtir ela, assim também como a cama de frango. No entanto, a cama de frango ela já vem praticamente curtida, então não necessita muito tempo deixar exposta ao sol. Já a cama de composto tem um pouco mais de umidade, então precisa mais tempo. E a adubação química da NPK que foi utilizado foi o 10-20-20. Foi coletado após fazer a curtição do adubo e posteriormente transportado aqui para Ijuí. Sobre o laudo da análise nutricional do resíduo orgânico utilizado, dá mais ênfase aqui ao NPK, que foi a base por onde eu fiz a adubação. A cama de frango ela se destacou com um dado importante na questão do nitrogênio, apresentando 4,24%, em compensação à cama de composto de bar, 2,12%, pouco menor. A realização da adubação química, da adubação orgânica, ela foi feita 83 dias antes da semeadura do feijão. E a adubação química foi estimada em 400 quilos por hectare, foi feita no dia da semeadura, sendo que a semeadura foi feita no dia 16 de dezembro de 2020. Para compensar os 400 quilos por hectare de adubo químico, foi utilizado 3.500 quilos de cama de frango e 30.000 quilos por hectare de cama de composto de bar, com espaçamento de 0,45 e 11 linhas de semeadura. 15 dias após a emergência das plantas, como o feijão ele é bastante suscetível a pragas e doenças, principalmente a vaquinhas, etc., que acabam danificando muito a cultura, foi feito 2 aplicações de inseticida, fipronil, mais beta-ciflutina, e 2 de fungicida, para controlar principalmente antracnose, que como vocês podem ver na imagem, deu um dano severo, principalmente onde tinha ausência de adubação, e também a mancha-alvo. Foi realizado 4 capinas para controlar plantas invasoras, a aveia ucraniana e também o caruru. No entanto, foi praticamente inviável, porque no final do ciclo da cultura tinha muito caruru e não teve sucesso. Então, foi um erro aí da minha parte, poderia ter feito uma dessecação antes da semeadura.
Para avaliar a umidade do solo, foi feito no período da floração e maturação fisiológica da cultura, com medidor eletrônico, no camada de 0 até 20 centímetros. É fundamental fazer a implantação quando o solo tenha uma alta umidade, porque tu não pode, por exemplo, pegar esse equipamento, fazer um buraco e colocar ele, tem que cravar mesmo com a força, e isso é fundamental, ter umidade alta no solo. Depois tu faz as leituras, que são cada 3, 4 dias feitas. Após a implantação da cultura, se deu início aí às avaliações para contrastar os caracteres de interesse agronômico e, após realizar a determinação da área útil da unidade experimental, que tinha comprimento de 5 metros e largura de 4, e uma área total de 20 metros quadrados. Dando início às avaliações de campo, o estudo inicial de plantas por método linear foi feito aos 21 dias após a semeadura, e após, antes da colheita, um pouco foi feito o estudo final de plantas. Também foi realizado a avaliação do índice de clorofila com utilização de um equipamento eletrônico portátil. Foi feito de 5 plantas por parcela. No entanto, de cada essas 5 plantas, eu peguei e fiz 5 amostras de cada planta, daí fazia uma média por planta. Seguindo nas avaliações de campo, foi feita também a altura de planta no florescimento e a altura de planta na maturação. Depois foi coletar 10 plantas por parcela, colhidas, e posteriormente colhida a área total. Seguindo as avaliações de laboratório, foi coletado 10 folhas de plantas em cada tratamento e posteriormente foi realizado imagens com o auxílio de uma câmera fotográfica para avaliar o índice de área verde, índice de diferença normalizada entre o verde e o vermelho e o índice de pigmentação verde e azul. Após isso foi feito outras estimativas. Também foi realizado, nas avaliações de laboratório, a inserção do primeiro legume, o número de legumes por planta, o número de legumes na haste principal e o número de legumes na ramificação. Foi realizada a massa de grãos por planta, rendimento de grãos, e com esse rendimento de grãos foi feita uma correlação para 13% de umidade, com ajuste aí da população de cada unidade experimental, por meio da conversão da produtividade em quilograma por hectare. Realizado posteriormente o número de ramificações, e cada ramificação, para ser viável, tinha que ter mais de 10 centímetros de comprimento. Também realizada a contagem do número de legumes, de 1, 2, 3 até 8 legumes, número de grãos por planta, massa de 1.000 grãos, sendo que a massa de 1.000 grãos foi retirado 8 subamostras de 100 grãos e posteriormente feito a estimativa. Também foi realizada a análise de solo, para ver como é que se comportou os tratamentos, adubação, tanto adubação orgânica quanto adubação química. Os dados meteorológicos das precipitações pluviométricas lá, de temperatura do ar, umidade relativa do ar, foram contabilizados no IDER. A análise estatística foi feita por meio da ANOVA, da 5% de probabilidade, com a finalidade de verificar a variabilidade nos caracteres e significantes de cada tratamento. E, após isso, realizado o teste Tukey com 5% de probabilidade ao erro, para verificar as médias de cada tratamento sendo realizadas no software R.